Bom dia a todos, mais uma vez. Possa e com certeza conosco está o Espírito da Verdade, para que mais uma vez possamos reflexionar, para que mais uma vez possamos trazer nossa própria consciência para um campo mais claro, ou menos obscurecido, ou simplesmente um campo mais suave. Alguns talvez tenham reparado que nós vemos ao longo dos anos fazendo alguns vídeos, fazendo alguns estudos, expondo alguns temas, e que nos últimos tempos estes vídeos ao vivo, que eu sempre costumo dizer nós, porque nunca faço-os sozinhos, nós não estamos fazendo nos últimos tempos. Mas, como tudo na natureza, como tudo programado pela espiritualidade amiga e superior, tudo meticulosamente planejado e organizado, esta nossa ausência neste formato de exposição fora completamente proposital, no sentido de que a espiritualidade amiga e benfeitora vem nos orientando, eu e os demais irmãos que comigo trabalham, vale ressaltar, a maioria desencarnado, nós temos a orientação para que empregássemos esforços, energias em outros setores sociais ou em outros setores da humanidade, conforme a demanda que vem nos surgindo. Então, por conta disso, estudos que nós já estamos realizando há muitos anos, nos últimos meses nós não estávamos realizando neste formato em virtude de nossa programação, de nossa organização em outros setores. Nós iniciamos aqui esta breve reflexão ao vivo, como os tempos são chegados e de nós é demandado algumas mudanças de hábitos, né? E talvez por isso um pouco diferente também este nosso formato logo de manhã, nesta manhã maravilhosa de domingo, onde aqui nós estamos num diálogo, onde nós estamos a elucidar alguns tópicos. Eu quero comentar brevemente, antes deste nosso diálogo. Iniciamos com uma música maravilhosa de Frédéric Chopin, a música Noturno, e esta música então que nós estávamos ouvindo era uma música tocada no violino. Esta música, quem se recorda, quem já assistiu,
ela é tocada no filme Karate Kid, da versão mais recente, não aquela versão antiga. No filme, então, aquela garotinha chinesa toca violino num determinado momento do filme, né, numa apresentação, num teatro, e na sequência até o filho do Will Smith, né, não sou muito acostumado com os filmes de Hollywood, mas então só lembrando esta música que nós abrimos de início, e é uma música maravilhosa, e quero enfatizar aqui um trabalho de Frédéric Chopin. Quem tiver a oportunidade, até porque muitos estão tendo condições para ficar em casa, né? um tempo maior. Eu particularmente não tenho tido muito tempo para ficar em casa devido às minhas atividades profissionais, tenho ficado pouco em casa, mas para quem tem ficado em casa, uma dica muito legal, o filme A Noite Sonhamos. O filme A Noite Sonhamos conta a magnífica história de Frédéric Chopin, mostrando de certo modo um homem dentro da sociedade com suas dificuldades, com suas questões e de repente lidando com uma série de assuntos. Este filme é fabuloso, não é apenas um filme que narra uma história, mas sim um filme que nos traz profundas reflexões acerca de nós enquanto seres humanos inseridos dentro de uma sociedade. E faço a dica deste filme considerando os momentos que a nós são chegados, estes momentos um tanto diferenciados para muitos. Então fica a dica deste filme A Noite Sonhamos. E uma outra coisa também que quero compartilhar aqui com vocês é sobre uma psicografia realizada. Estou aqui hoje a organizar e a editar através de um link onde vocês poderão ouvir esta psicografia, tá? Vou estar disponibilizando um link na sequência, na descrição deste vídeo, porque estou agora a transmitir ao vivo para mais de um canal. Então irei deixar na descrição o link deste vídeo para que vocês ouçam duas psicografias muito importantes, muito interessantes, bastante reflexivas. Uma psicografia, uma dessas ou as duas, ela possui já algum tempo, mas era uma psicografia que já estava preconizando para nós algumas especificidades que enfrentaríamos em determinados momentos em nossa sociedade. Então deixarei para vocês o link na descrição. Quero deixar também aberto para que quem quiser contatar-me, quem quiser escrever-me, quem quiser ligar-me, quem quiser enviar-me áudio, tá? Através do Espaço Espiritismo pelo Facebook ou espaçoespiritismo.blogspot.com ou até mesmo pelo YouTube Espaço Espiritismo. Tem N formas de contatar-me. Muitas pessoas ao longo dos anos diariamente vêm me contatando sobre uma infinidade de questões e compreendo que este contato, este diálogo é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem acerca de nós mesmos. Os tempos são chegados para começarmos a compreender que nós estamos falando de uma humanidade da qual não comporta mais segregações ideológicas. Nós estamos chegando em tempos onde necessário vem sendo demandado de todos nós um diálogo que contempla a totalidade de nós seres humanos. Não dá para dividirmos, subdividirmos assuntos, tópicos, disso eu falo, daquilo eu não falo, aquilo me interessa, aquilo não me interessa, porque o ser humano faz parte de toda uma conjuntura. E talvez o momento atual expresse categoricamente esta minha fala. Ninguém ficou ileso destas
movimentações sociais na atualidade. De algum modo, algum item, alguma pessoa, algum serviço público, de algum modo ele fora impactado, afetado com o atual momento. Exatamente porque nós não temos como nos dividir, nos segregar. Nós estamos numa sociedade, eu sempre faço uma analogia, como estarmos vivendo num grande aquário. Nós de fato estamos num grande aquário, onde qualquer ação, qualquer movimento, qualquer atitude do outro lado do planeta, por mais ínfima que seja, impacta diretamente em nós, impacta no todo. Somos seres sociais. É isso que a obra do professor Hippolyte Léon, Denis Rivai, o qual só pude assistir o seu filme ainda ontem, recordando um pouco mais a vivência do amigo professor Allan Kardec, né? Professor Hippolyte Léon, em dado momento se denominando como Allan Kardec, para assim estabelecer um marco divisor em suas obras enquanto pedagogista, enquanto professor, para suas obras voltadas para a nova ciência, como assim ele define na obra o que é Espiritismo. É muito interessante, vale aqui brevemente ressaltar, uma vez que os tempos são chegados, que o professor Hippolyte Léon elucida na Revista Espírita que a doutrina espírita não trata-se de uma religião e trata-se de uma nova ciência. É claro que naquele contexto, no século XIX, ele estava a falar que era algo bastante diferente do que era definido como religião. Inclusive no filme nós vamos observar que Allan Kardec, enquanto professor, era professor de crianças, dava aula para crianças, ele deixa de dar aula numa instituição, dada uma lei estabelecida pelo governo de catequizar os alunos em momentos de aulas. Então ele, não podendo corroborar com algo que estava na contramão do trabalho libertador que ele apresentava para as crianças, para os seus alunos, né, ele deixa de dar aula, descontinua, exatamente porque o propósito da pedagogia, o propósito dele enquanto educador estava sendo desvirtuado por uma lei que havia sido estabelecida naquele momento. Então o que nós vamos observar no filme é que o professor Hippolyte Léon vai colocar a doutrina espírita como uma doutrina para todos nós seres humanos. E há um momento muito interessante quando ele procura um clérigo no filme, e que estavam exatamente articulando para impedir o trabalho do professor Hippolyte Léon. Ele diz: meu trabalho não é contra nenhuma religião, né? Meu trabalho não é contra a igreja, não é contra religiões. E aliás, categoricamente, Allan Kardec vai escrever em suas obras: é o agregar a todas as religiões, é um agregar a todas as demais formas de pensamentos, é um agregar ao pensamento humano. Por isso que sempre enfatizo que a doutrina espírita não trata-se de uma religião, mas numa definição comum, no sentido de entendermos que religiões seriam coisas que precisariam dividir-se, segregar-se, enquanto Allan Kardec estava numa proposta contemplativa da totalidade, ou seja, o ser humano em sua totalidade. A doutrina espírita apresentada por Allan Kardec era uma apresentação para todos os seres humanos, independentemente de suas culturas, independentemente de suas religiões, independentemente se possuía alguma religião. É um outro fator muito interessante, porque Allan Kardec vai trabalhar na estruturação de um espiritualismo, no sentido que a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, trata-se de uma obra de filosofia espiritualista, porque naquele momento a doutrina do materialismo era muito forte na Europa. A materialidade, a noção de que o homem era apenas um amontoado de carbono e água,
era muito forte. Então, devido às inteligências, devido à circunstância, devido a uma série de fatores onde a materialidade e a espiritualidade estavam dissonantes, Allan Kardec apresenta uma obra, digamos, de espiritualização do homem. Mas essa espiritualização, essa espiritualidade definida por Allan Kardec, é uma espiritualidade que vai bem além do que comumente definimos como espiritualidade. Muitas vezes é comum observarmos que espiritualidade está sendo utilizado como sinônimo de religiosidade. E Allan Kardec, então, define esta espiritualidade como algo muito mais amplo, como algo profundo, como algo ligado à autoconsciência, como algo ligado à consciência superior. Como nós vamos observar no filme, eu sempre utilizo esta definição, quando o homem se conecta a um amor supremo. Então vai muito além desta materialidade, né? A proposta da doutrina espírita, ele falava muito sobre a transcendência do materialismo, mas considerando uma espiritualidade bastante superior. Bom, meus amigos, como de costume, eu falando um pouquinho mais, cedendo caridosamente o tempo de vocês para comigo, mas este breve diálogo era para falarmos sobre a dica de filme, né? À Noite Sonhamos, de Frédéric Chopin. É muito fácil de encontrar esse filme, está disponível no YouTube. E também a dica para que vocês vejam, ouçam a psicografia, onde o tema, o título da psicografia é Preparem-se para as Tempestades. Preparem-se para as Tempestades. E a outra psicografia está intitulada como Todos Somos Livres. Então é uma psicografia muito bacana, muito interessante, e deixo o link para vocês então apreciarem. Amantíssimos irmãos, amantíssimos amigos, agradeço mais uma vez a caridade que me prestam de compartilhar, a caridade que me prestam de ouvir, a caridade que me prestam de silenciar perante minha fala, pois como eu costumo dizer, aprendi muito mais uma vez com o que eu falo, mas acima de tudo, com o silêncio daqueles que me ouviram. Amantíssimos irmãos, muita paz para nós todos.